como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. Vamos tentar esclarecer uma dúvida e talvez até algo para aumentar a sua confiança aí. Quem é adicto em recuperação pode trabalhar como terapeuta ou em alguma outra área da profissão da saúde mental, principalmente ajudando o dependente químico? Pode e deve. E por quê? Vamos falar sobre isso hoje, tá? É um prazer estar aqui com vocês novamente nessa série de vídeos que a gente grava sempre a respeito de dependência química, ansiedade, depressão. E a gente vê muito hoje em dia, né, pessoas em recuperação, trabalhando dentro de clínicas, pessoas em recuperação que resolvem ser psicólogos e trabalhar com isso, como é o meu caso, inclusive, né? E por que a pessoa toma essa decisão? Às vezes toma essa decisão para ajudar a si mesmo, né? Inicialmente pode até ser, mas se você entender o nível de empatia que você pode criar com o dependente químico, baseado em você, no que você sofreu, e tendo uma mente aberta para entender o que ele está sofrendo, se você tiver a mente aberta, for honesto e entender que aquilo é uma doença e que ele precisa da sua ajuda, você vai ser um ótimo monitor, um ótimo conselheiro terapêutico, um ótimo psicólogo para ajudá-los nessa jornada, né? Em diferentes momentos da vida, a experiência de alguém que vivencia uma situação semelhante à nossa pode fazer com que a gente tenha aí a facilidade de lidar e enfrentar o problema do outro e até os nossos, né? Por isso que é muito significativo a questão da pessoa que entrou em recuperação trabalhar com isso. Eu sei que às vezes é sofrido, eu sei que às vezes a gente perde a paciência, eu sei que às vezes você fala, puxa, por que essa pessoa tem essa dificuldade para entrar em recuperação, né? Mas a questão aí é a questão da empatia, gente. Quando a gente fala em empatia, não é só se colocar no lugar do outro, é entender a dor do outro, é ouvir o outro. A questão empática, a questão da empatia só funciona quando você tem disponibilidade para ouvir, sem julgar. E entender quando você chega ali naquela dificuldade. Você está tratando de um dependente químico, você fala, puxa, mas é tão fácil dar o primeiro passo para resolver isso, né? Para você é fácil, porque você já passou por isso, ou porque você tem uma constituição psicológica, uma força, uma pulsão espiritual, psicológica mais forte do que a dele. Você foi criado de um jeito, ele foi criado de outro, né? O dependente químico se sente muito sozinho nas etapas da reabilitação dele. Por que ele se sente sozinho? Porque ele sabe que todo mundo ainda tem ressentimentos com ele, que todo mundo não confia nele, não acredita nele, e ele próprio também não consegue muito acreditar nele, né? A maioria das pessoas não estão ali apoiando, estão exigindo. Você não vai exigir nada, você só vai apoiar. Olha, a decisão é sua. Você quer parar? Então você tem que fazer terapia, você tem que mudar seus comportamentos, você tem que tomar sua medicação, você tem que prestar atenção nos movimentos que você tem que tirar os pensamentos compulsivos e obsessivos, você tem que pensar em coisas boas, você tem que se comprometer com a sua recuperação. Você tendo um discurso empático, motivando ele o tempo todo a seguir os passos da recuperação. Não adianta julgar, não adianta castigar, não adianta tratar mal, tá? Essa questão
de tratar mal o dependente químico dentro de clínica é uma coisa que a gente vê muito, que a gente percebe muito, e isso não adianta em absolutamente nada, tá? Vamos lá, por que não adianta em nada? Porque o tratamento, para se realizar o tratamento da dependência química, a primeira coisa que você tem que ser é honesto. O sujeito que se dispõe a parar tem que ser honesto com ele mesmo. Eu preciso ser honesto comigo. Eu tenho que parar de usar. Eu preciso parar de usar. E você que está ajudando, eu tenho que ser honesto com ele. Eu tenho que falar a verdade para ele. Eu tenho que falar a verdade. O que ele precisar ouvir, eu vou ter que falar. Olha, você é muito manipulador, você é muito mentiroso. E não adianta você dizer isso na hora que você ficar com raiva. Você tem que dizer isso na situação empática, na situação da ajuda, naquele papo informal, legal. Não tratar ele bem ou razoavelmente bem, mas quando ele faz uma coisa errada, aí você fala, mas você é manipulador, tal. Não, você tem que falar isso. Quando ele fizer alguma coisa errada dentro da clínica, você chega perto e fala assim para ele, que tipo de comportamento que você teve agora? Qual foi o defeito de caráter que surgiu aí agora que você acha que você precisa mudar? Pense, depois você me dá um retorno. Você vai ver como ele vai te dar o retorno. Ele vai te dar o retorno. Isso significa que ele está pensando, tá? Porque as sensações, os movimentos, a quantidade obsessiva de pensamentos que um dependente químico tem é muito grande. Isso é intenso e deixa ele muito mal. Porque ele não tem, ele percebe que sozinho vai ser muito difícil. Ele pensa, mas não consegue achar uma saída, na maioria das vezes. E quando ele acha, na maioria das vezes continua sendo uma manipulação. Não é uma saída difícil, é uma saída fácil que ele procura. Então você, através da empatia, vai falar com ele. Olha, essa saída que você encontrou para esse problema, será que é essa saída mesmo? Pense melhor, né? Hoje, mais de 200 milhões de pessoas usam droga no mundo, de acordo com a UNODC, que é uma das divisões das Nações Unidas, UNODC. Mais de 10% sofrem de dependência química. Dessas 200 milhões que usam droga, mais de 10% sofrem de dependência química. E o tratamento aí é complexo, né? E requer muitos meses de tratamento. Durante esse período, além da importância de dar continuidade a ele, é determinante compreender que cada pessoa vivenciou e costuma vivenciar um episódio complicado com aqueles que ama, que os ama. Então, assim, todo mundo que é viciado e que está dentro da dependência química tem problemas sérios emocionais que envolvem relacionamento, tem problemas sérios de comprometimento com tráfico, com dívida, com problemas sociais, tal, né? E quem já experimentou uma situação parecida com essa e conseguiu transpor essa situação, consegue ter motivação o suficiente para motivar o outro a sair. Porque a dependência química é um transtorno da motivação. Inicialmente ele está assim, não, você vai conseguir. Porque inicialmente ele está sem a motivação. Não, você vai conseguir. Tenha força, você vai... Eu consegui. Cada sessão de psicoterapia, você consegue motivá-lo a fazer o que é necessário, né? Às vezes, existem detalhes assim complicados, né? Por exemplo, não, tudo bem, parar de usar droga eu vou parar de usar, mas assim, sei como é que eu vou fazer com aquele meu relacionamento, porque aquele meu relacionamento é complicado, minha mulher também bebe, minha mulher também usa, quando eu voltar para casa, como é que eu vou fazer com aquele meu primo, como é que eu vou fazer, tudo isso você já passou e você pode ajudá-lo, né? A empatia é a principal. Por quê?
Porque você tem que se comprometer com o seu tratamento. Então eu vou dizer uma coisa para você, eu entendo o que você está passando, só que é necessário que você também faça isso. Você tem que ter peito para fazer isso. Você não teve peito para usar droga? Agora tenha peito para sair das drogas. Não é qualquer um que vira viciado em crack. Não é qualquer um que vira viciado em cocaína. O sujeito tem que ter peito para fazer isso, tá? Então se você teve peito para entrar, você tem que ter peito para sair também, tá? Então você vai... Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão da empatia que você, que é um dependente químico em recuperação e que trabalha com isso, como é que essa empatia funciona, tá? Aceitação sem julgamento. Você não vai julgar ninguém. Você vai ajudá-lo a mudar de vida. Então você não julga, tá? Ah, mas o sujeito já matou. Ah, mas o sujeito já se prostituiu. Ah, mas o sujeito já foi traficante. Ah, mas o sujeito já foi preso. Você não precisa julgar isso. Ele foi, mas agora ele não quer mais. E se ele não quer, você vai ajudar ele a não querer. Porque ele está ali fazendo um tratamento. Aí você vai dizer para ele, vale a pena traficar? Vale a pena matar? Tá? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a atender um menino que ele entrou, vai um grande exemplo aqui para vocês, que é uma coisa simples, a pessoa, você tem que botar a pessoa para pensar, só isso. Isso é que é a empatia. Entrou uma pessoa na minha sala, assim, todo bem arrumadinho, bem vestidinho, cabelo cortadinho, assim. Aí, parecia um pastor de igreja, o rapazinho novo, não tinha 30 anos ainda. Daí ele falou assim, olha, eu preciso falar uma coisa com o senhor, aqui a gente está começando a terapia, mas eu tenho que falar logo isso para o senhor, porque eu não falei isso para ninguém. A única pessoa que sabe isso é a minha mãe. Ele era filho único ainda, tá? Eu falei, tá, qual é? Que coisa que você quer falar comigo? Ele disse assim, eu já matei 12 pessoas. Eu falei, nossa, por quê? O que aconteceu? Não, é que eu trabalhava para o tráfego e tal, e eles mandavam fazer, eu tive que fazer. Eu falei, tá bom, você se arrependeu? Sim, me arrependi, nossa, Deus me livre e tal. Eu falei, então tá bom. Se arrependeu, arrependeu. Deixa lá no passado e vamos ver o que você vai fazer com a sua vida daqui para frente. Vamos ver o que você vê. Inclusive, ele estava dentro da clínica por uma ordem judicial tal, porque ele já tinha passado por um julgamento que já facilitava muito a vida para ele, né? Então, não julgue, tá? Quem matou, quem se prostituiu, quem vendeu, quem bateu na mãe, não julgue. Ele estava nessa situação porque ele estava usando droga, tá? Você tem que ter paciência, tem que ter tolerância, tem que ter compaixão, honestidade e assertividade no que você vai falar para o dependente químico que você está falando. Assertividade não é julgar, é ser assertivo de uma forma que faça ele pensar que ele precisa mudar. Como, por exemplo, esse exemplo que eu dei agora. Você se arrependeu? Arrependi? Então tá, então vamos mudar de vida. Pronto. Não adianta eu falar, porque realmente esse negócio de matar. Não, já foi, tá? Compreensão de você mesmo que você tem que ter, além dessa paciência, dessa tolerância, você tem que ter a disponibilidade para o diálogo. Principalmente quem trabalha dentro de clínica. Tem umas clínicas que tem um monte de pacientes, 50, 60, 70 pacientes, e eles toda hora querem conversar. Né? Eles falam assim, eu quero partilhar. Senta e partilha. Tá? Na pior das hipóteses, se você não estiver bem, tá? Você ouve e diz assim, olha, eu vou pensar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta a conversar. Esteja sempre disponível. Você é um dependente químico em recuperação que já passou por tudo isso, está bem, entenda tudo que você tem que ter, tudo que você pode fazer para ajudar o outro, tá? Tem uma coisa muito interessante que é a terapia dos pares. O que é a terapia dos pares? É quando você senta num grupinho
Você com 2 dependentes químicos, ou então você está numa sala cheia de dependente químico, onde um fala a experiência dele, outro fala a experiência dele, outro fala como entrou e como saiu, outro fala como divide também o sofrimento dele. Isso ajuda a clarear caminhos para novas decisões e novos caminhos que devem ser feitos se eu entrar em recuperação, se eu quiser entrar em recuperação, tá? Quando ele sair de dentro da clínica, não esqueça de dizer para ele participar dos grupos de NA, de AA, de amor exigente. Por quê? Porque nesse local existe também essa disponibilidade toda com essa questão empática, né? E para finalizar, eu gostaria de dizer uma coisa para você, tá? Se você quer trabalhar com isso, trabalhe com o coração e a mente juntos. Trabalhe com amor. Se não for, procure outro trabalho, tá? Que isso não seja só um jeito de ganhar a vida. Pode até ser em algumas situações, né? Mas aos poucos vá pensando sobre isso. Você gosta de trabalhar com isso? Você gosta de ajudar as pessoas? Né? Não, eu faço isso porque eu entrei em recuperação e eu sei como que ajuda. Tá, mas você gosta? É legal isso para você? Tá? Não é só a questão do dinheiro. Se você gosta, trabalha com a mente e com o coração, o dinheiro vai aparecer. Porque um dia vão valorizar o que você está fazendo, tá? Se você é monitor, conselheiro terapêutico, psicólogo, enfim, trabalhe com a mente, o coração e com a empatia necessária dentro de todos esses aspectos que eu falei, que é para isso poder resultar em coisas positivas, tanto para você quanto para quem você está atendendo, tá? E falando sobre isso, já pegando um gancho, não querendo ser chato e já sendo, eu tenho um curso que pode te ensinar muito sobre isso lá no Hotmart. São apenas 13 aulas, é baratinho. Eu não estou querendo vender, por isso que eu estou falando que é baratinho, não. É baratinho mesmo, tá? Me conheça esse curso. Você vai gostar muito, vai te ajudar muito aí dentro desse teu trabalho, tá bom? Eu sou o psicólogo Mário Pacheco, me siga nas redes sociais, deixe seus comentários, é um prazer estar sempre falando aqui com vocês. Muito obrigado e até a próxima.